Faculdade de Filosofia Beto, por favor. Estamos no seminário. A ética como termo comum a crenças e não religiosos. O nosso desafio específico é refletir sobre a possibilidade de existência de um termo comum a não religiosos e crentes do campo da ética. A nossa apresentação se baseou nesse livro de crentes que ele é constituído entre cartas trocadas entre Humberto Eco e Cabo Maria Martins, que é um católico, e Humberto Eco é leigo, ou seja, ele faz parte, não acredita em nenhuma religião. E o livro ele apresenta os debates apresentados nas cartas que eles trocam. Aí eles falam sobre os valores modernos do homem, sobre Deus, fundamento da ética e cultura laica. E o laico também é a mesma coisa que leigo, que não acontece na mesma ordem religião. Bom, agora algumas informações sobre o Humberto Eco e depois sobre o caso. Humberto nasceu em janeiro de 1932, em Alexandria, na Itália. Na sua vida ele cursou literatura e filosofia medieval e depois ele veio para abandonar a Igreja Católica Romana, depois de uma crise de fé que ele teve, que foi mais ou menos no mesmo período que ele tinha acabado seu doutorado em filosofia. Sobre o Carlos Maria Martini, ele nasceu em fevereiro de 27 e veio falecer em 2012, por morte de Parkinson. Ele foi cardeal da Santa Igreja Romana e também chegou a ser arcebispo emérito de Milão. Eu queria falar da diferença entre ética e moral, que ética é uma construção que vem no individual. Então, o sujeito que constrói sua própria ética e ela é baseada na moral, que é algo construído coletivamente. A gente consegue fazer uma relação disso com a ética seria algo imanente, que vem de dentro, é pessoal, e a moral é algo transcendente, que é vem de fora. O primeiro texto que a gente leu chama De Lei contra a Lei, que é uma carta que Martini escreveu para o Eco em 1996, eu acho. Aí, esse texto ele discute sobre se é possível ter um campo comum, que seria a ética, entre os crentes e os não religiosos. Aí ele começa a falar da razão da ética religiosa, que seria baseada no exemplo de Jesus Cristo, que se sacrificou pelos seus discípulos e devotos. E ele diz que só o fato dos crentes se basearem em Jesus Cristo e na religião já é uma razão maior e absoluta para agir eticamente. Então isso faz com que em situações limite, como por exemplo, se você está diante, se você tem uma criança numa casa pegando fogo, um crente é capaz de salvar a criança e correr um perigo, porque Jesus Cristo faria isso. Aí tem uma parte do livro que ele fala, mas que não faz referência a estes homens econômicos, onde encontra a luz e a força para operar o bem. Então ele quer dizer que os leigos, como eles não acreditam em uma razão maior do que eles mesmos, que olha de fora para dentro, eles não têm uma razão fundamentada e concreta para agir eticamente. Aí um dos motivos pelo qual eles agem com solidariedade é a relação de autoridade. Então, o outro está em nós. Quando eu sinto algo como outro, tipo, pode ser indiferença, amor, ódio, eu estabeleço uma relação, e isso é bastante para ser solidário. Mas em situações limite, como por exemplo a criança em casa no fogo, ele talvez não tenha certeza de que vai agir com ética, porque não tem uma razão maior. Então, elas não podem ser sustentadas a longo prazo, pois o valor não decorre da metafísica, não tem uma essência, uma razão fundamentada nem de Deus. E essa é a divergência profunda. São as diferenças entre as razões de cada ética. O segundo texto que a gente teve que ler para fazer essa apresentação
quando outro entra em cena, nasce a ética, que é uma carta que o Humberto Eco manda de resposta para o Carlo Maria Martini. E nela ele vai explicando um pouco e vai tentando meio que definir como é que seria essa ética laica que o Carlo Maria Martini tanto critica no seu primeiro texto. Então, primeiro ele se baseia nessas coisas que se chamam universais semânticos, e esses universais semânticos seriam assim, os sentidos e os sentimentos que a pessoa tem. Então, a vontade de comer, beber, essas coisas seriam meio que gerir esse comum entre todas as pessoas. E para Humberto Eco, a ética ela é formada a partir da relação que as pessoas têm com o outro. Então, quando você estabelece uma relação com outra pessoa, você vai pensar, eu quero tratar a pessoa como eu gostaria que a pessoa me tratasse. E a partir disso você vai criando essa relação, e essa relação vai se formando na sua própria ética. Aí a gente pegou essa definição de alteridade, que, só para ter uma ideia do que poderia ser quando a gente se refere à relação de alteridade, assim como na antropologia, na filosofia, a alteridade é o colocar-se no lugar do outro, ser o outro e constituir-se como o outro. Então, é um pouco isso que eu tinha falado antes, que quando você começa a se pôr no lugar do outro e a construir essa relação, você mesmo começa a se construir. E quando você se constrói, você formula essa ética. Outra coisa que o Humberto Eco falava é que o selvagem, por ele não ter contato com a sociedade, e portanto não ter contato com esse outro, que seria, sei lá, o outro que seria a sua comunidade, ele não poderia ter uma ética, então ele não conseguiria ser civilizado. E a partir disso a gente conseguiu fazer uma relação com o filme do Garoto Selvagem, que a gente viu ano passado, que era meio essa mesma situação, que o menino ele foi deixado na floresta e por ele não ter nenhuma relação com ninguém da sua comunidade, da sua sociedade, ele não conseguiu se tornar civilizado. Essa seria a visão do Humberto Eco em relação ao caso do Garoto Selvagem. Então, o que o Humberto Eco fala também é que como a gente precisa para se constituir como pessoa essa relação de autoridade, a gente começa a buscar ou criar esse outro. E o que ele fala na ética, o que ele comenta sobre essa ética